Shalom, graça e paz, igreja do avivamento, na paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a todos, que Deus o abençoe, que Deus nos guarda, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Então, nessa tarde, quero trazer uma palavra de Deus, uma palavra abençoada, uma palavra transformadora, uma palavra que vai nos libertar. E essa palavra está escrita no livro de João, capítulo 10, que é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Amém? E, amados, hoje aqui na Fazenda Rio Grande, muita chuva. Se tiver algum ruído, desculpa o barulho da chuva, mas o texto hoje está em João, capítulo 10, onde a palavra do Senhor diz, né? João capítulo 10, o bom pastor. Jesus apresenta como o pastor que conhece as suas ovelhas e conhecido por ela as guia, e o contrário é ladrão e mercenário, que só veio para roubar, matar e destruir. Ele disse: eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Amém? Então, amado, Jesus está dizendo que Ele é o pastor da igreja. Amém? E a igreja e a ovelha, Ele conhece o seu pastor. Amém? E nessa tarde, quero trazer essa palavra aos irmãos, aos amados, que Deus abençoe muito a sua vida nessa tarde. O primeiro texto traduzido do João capítulo 10, todo mundo conhece como o Senhor diz, que Ele é o bom pastor. Ele é o pastor das ovelhas. Na época, o rebanho ficava em currais, cercado, com uma única entrada, que não estava por ali, que não entrava por ali, era ladrão, salteadores. Por isso o curral, ele tinha uma porta. Amém? E só quem entrava por aquela porta era o pastor. E hoje, essa porta, ela permanece. E só entra por ela o pastor. E essa porta está gravada hoje, amado, no seu coração. Essa porta hoje está dentro de você. E você vai passar a entender a palavra do Senhor quando nós passamos a dizer, né? E vendo no contexto, eu vou botar aqui o meu óculos, porque às vezes a vista fica um pouco para ler, né? E Jesus disse, detalhes, Jesus não era apenas um pastor, mas a própria porta. Quem entra por ela encontra segurança, alimento, salvação. Qualquer ensino, caminho ou líder que não passe por ela é falso. Traz risco e não leva a Deus. Porque quem não entrava pela porta, irmão, a palavra diz que era ladrão, era salteador, né? E Jesus, ele se apresenta hoje como uma porta. E a porta, ela está aberta. E somente Jesus conhece cada um de nós. Somente Jesus pode dar os detalhes das nossas vidas. Ele conhece. O que significa para ele? Os ouvintes conhecia bem a vida no campo. Então, entendia a imagem, mas ainda não compreendia completamente que Jesus era de fato. As pessoas, irmão, naquela época lá, ele entendia o que Jesus estava falando sobre o curral, sobre as ovelhas, sobre o aprisco, sobre tudo. Mas eles não estavam compreendendo o que Jesus estava falando, que Ele era a porta, que Ele era a vida, que Ele é a salvação. Amém? Só Jesus pode nos salvar e Jesus pode nos transformar a nossa vida, quando nós caminhamos corretamente como Ele nos conduz, O que significava para ele
Os ouvintes conheciam bem a vida no campo. Então, entendia a imagem. Eles entendiam o que Jesus estava tentando passar, mas ainda não compreendia completamente que Jesus era de fato. Ele não sabia quem era Jesus. Jesus, ele é o autor da vida. Jesus, ele é a vida. Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele é a salvação. Por isso, ele diz no capítulo de João 14, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Porque ele é o pastor. É ele que vai nos conduzir ao Pai. E hoje nós temos o nosso auxiliador, que é o Espírito Santo da verdade. O nosso amigo. Que com ele nós possamos caminhar, possamos andar. E é muito importante, irmão, quando nós passamos a obedecer. Jesus diz: eu sou a porta e o bom pastor. Quando Jesus diz eu sou a porta e eu sou o bom pastor, é porque ele está se apresentando que ele é o autor da nossa vida. Eu sou a porta. No João 10:7. Eu sou a porta. Eu sou a porta. E quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pasto, quer dizer, alimento. O alimento que Jesus está dizendo aqui, amados, ele é espiritual. Jesus está dando aqui um feijão com arroz, assim, bem simples, porque ele está dando um alimento espiritual. Ele está entregando um alimento, irmão, espiritual para a nossa vida. Que alimento é esse? O alimento que vai trazer para nosso coração, para nossa mente, que nós possamos entender que só Jesus pode ser a nossa vida. E ele diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pasto, alimento. Ser salvo. A Bíblia diz que quando nós partir desta vida para outra, vamos entrar no reino da glória de Deus, amado, a gente vai para 7 anos de um banquete. E Jesus está dizendo aqui: eu sou a porta. Entra. Ele está dizendo que ele tem o quê? Alimento, ele tem um pasto. Ele está falando a palavra pasto porque ele está referindo um animal, uma ovelha, né? E a ovelha, ela pasta. E nós somos as ovelhas de Deus. Ele se apresenta para nós como cordeiro. Amém? E nós somos as ovelhas. Então ele diz: quem entrar por mim será salvo. Amém? Quem entrar por mim será salvo. E entrará e sairá e achará pastagem, quer dizer, alimento, comida, né? Comida espiritual. Glória a Deus, louvado seja Deus. Ele cita a diferença clara que ele cita aqui. O ladrão é mercenário. Vem só para roubar, matar e destruir. Representa líderes falsos, interesse próprios, ensino que afasta de Deus. Tem pessoas que estão lidando com a palavra de Deus, que é trazendo o alimento falso. Ele está de olho no seu dinheiro, nos seus bens. Entendeu? Ele quer saber quanto você ganha, quanto você vai ofertar, quanto você vai dizimar. Ele não está interessado que você seja alimentado para ir para a glória de Deus. Para saber a verdade, ele está interessado no que você pode oferecer para ele em troca. Jesus não. Pois quem fala que o ladrão
O mercenário, ele vem para enganar. E hoje nós vivemos no momento que na igreja muitas pessoas não querem mais porque está sendo extorqueada. Você vai para a igreja com o pensamento de adorar a Deus, você sai de lá endividado, com tantos votos, tanto propósito. E o propósito da igreja é salvação, é te conduzir para a vida eterna. E pessoas, amados, que estão por aí, às vezes faz voto, vende o que tem para ofertar, para fazer o voto, porque aquele homem disse que Deus está falando para a pessoa fazer isso. Não faça isso, não, irmão. Não faça isso. Deus não quer saber dos teus bens, porque Ele te abençoou, é teu. A casa que Deus te deu é tua. O carro que Deus te deu é teu. O dinheiro que você trabalhou para ganhar é teu. Agora você vai devolver o seu dízimo, vai dar sua oferta, vai. Para que haja mantimento da casa também. Mas não é obrigado você ser induzido a praticar por medo. Não. Deixa Deus falar dentro de você, dentro do seu coração. Jesus, eu vim para que tenha vida e tenha abundância. Ter e abundância. Ó, a palavra, olha a palavra aqui. Ter e abundância. Quer dizer, ter de sobra. Amém? Ter de sobra. Não sou vida eterna. Não só vida eterna. Depois da morte. Mas vida com sentido. Paz, alegria, o propósito aqui na terra. Se você está aqui na terra, porque você tem um propósito de Deus na sua vida. Se você está aqui, porque o propósito de Deus está firmado na sua vida. Amém? Está firmado em você. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Amém? Ele diz aqui detalhes. Entrar e sair era expressão de liberdade, segurança, uma vida plena, sem medo. Então você entrar e sair, você tem que ter a segurança, você tem que ter a liberdade. Deus, ele não prende ninguém. Deus, ele liberta você a ser livre. Eu creio que nessa tarde essa palavra ela pode estar entrando na sua vida, amado. Trazendo uma libertação para você. Trazendo uma libertação para a sua vida. Diz a palavra do Senhor. Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Diferença do missionário, do mercenário. Ele trabalha só por dinheiro. Não se importa com as ovelhas. Se você vê o lobo chegando, foge desse rebanho. Ser atacado, espalhado. Jesus, ao contrário, não foge. Ele defende, cuida, entrega a própria vida por amor. O mercenário, amor, quando ele vê o negócio apertar, ele foge. Ele deixa as ovelhas sozinhas. Jesus não. Jesus foi para a cruz. Ele deu a vida por nós, para nos libertar, para nos salvar. E você sabe disso. O amor de Deus é tão grande que ele vem trazendo algo sobre a nossa vida. Amém? Vem trazendo algo sobre nós.
E diz aqui, o conhecimento muito, conheço as minhas ovelhas. Quer dizer, ele conhece eu, conhece você. Nós somos as ovelhas de Deus. Igual o Pai que conhece, e ele conhece o Pai. É uma relação íntima, pessoal, de confiança, não algo distante ou religioso apenas. Não é algo distante, irmão. Não é algo religioso, não. Porque Jesus está dizendo que nos conhece, assim como ele conhece o Pai. Não é algo distante. Quando nós trazemos, entregamos as nossas vidas ao Senhor. Amado, quando você chegar em um local para adorar a Deus e você sentir paz, fique lá. Fique lá. Porque Deus vai falar com você. Deus vai trazer vida plena sobre você. Deus vai trazer alegria à alma. Deus vai trazer paz ao seu espírito. Se alegrar na presença de Deus. Então nós temos que se alegrar. Nós temos que colocar a nossas vidas todos os dias na mão do Senhor. Detalhes importantes. Aqui ele já anunciava que a salvação não seria só para o povo judeu, mas para todas as nações, formado em um único povo de Deus. Às vezes você vê pessoas falando, a salvação foi só para o povo judeu, foi só para Jerusalém, só para Israel. Não, ele está dizendo aqui, a salvação não será só para o povo judeu, mas para todas as nações, formado em um único povo de Deus. Todas as nações que se juntar, imploram a adorar, a invocar o nome de Jesus, o Senhor ele vai responder. Amém? O Senhor vai responder a sua vida. A sua morte foi voluntária? Não. Ninguém me tira a vida, mas eu dou por mim mesmo. Tenho poder para dá-la e poder para retomá-la. Ele não foi vencido. Ele escolheu morrer e ressuscitar conforme o plano do Pai. Ele não foi vencido. O homem não venceu Jesus para levar Jesus à morte. Não. Ele era um projeto de Deus. E o projeto de Deus era que todos tivessem vida. E que todas as vidas viessem até o Senhor. Concedida ao Senhor. Que todas as vidas fossem concebidas pelo Espírito Santo. E nós precisamos se arrepender genuinamente ao Pai. Nós precisamos ter o arrependimento, o reconhecimento que somente Jesus é que nos liberta, que nos transforma. Somente Jesus é que leva nós ao Pai. Por isso nós estamos hoje buscando a presença do Eterno, porque nós precisamos, nós necessitamos se colocar diante do Pai. E Ele nos levará. Ele nos conduzirá, porque o Pai, somente Ele nos conduz para a vida eterna. É a verdade, irmãos. Jesus é a verdade. Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele é a verdade.
detalhes. Essa divisão mostra que a palavra de Jesus sempre provoca uma decisão, crer ou rejeitar. A palavra de Deus sempre ela provoca uma reação. Ou você crê e obedece, ou você não crê e desobedece. Jesus disse, você tem livre arbítrio para viver. Você escolhe o abençoador e a benção, ou você quer a benção e rejeita o abençoador. Aí não dá certo. Quando você aceita Jesus, o abençoador da sua vida, você vai ter bênçãos na sua vida. Você vai ter bênção na sua casa. Você vai ter bênção na sua família. Você vai ter bênção todo sobre você. O contexto diz, era inverno. Em Jerusalém, na festa que lembrava reconstrução do templo, e os líderes religiosos cercaram Jerusalém e perguntaram diretamente, até quando nos deixará em dúvida? Se tu és o Cristo, diz-nos declaradamente. E respondeu Jesus, já vos disse, e não crede? As obras que eu faço em nome do meu Pai, ela é que testemunha de mim. Seus milagres, ensino provoca que eles não creram, porque não era das suas ovelhas. Então aquelas pessoas que não creram que Jesus estava sendo pregado, ensinado, porque não era ovelha. O que a palavra de Deus diz, amado? Ele conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas conhecem a sua voz. Aqueles que não quiseram ouvir a voz de Jesus, não é ovelha. É uma ovelha que está espalhada e o outro aprisco. Mas assim mesmo ele não abriu mão dessas ovelhas. Ele diz lá no profeta Jeremias, eu levantarei pastores para pastorear esses rebanhos. Amém? Mesmo ela estando partindo para o outro rebanho, para o outro aprisco, para o outro ensino, para o outro propósito, Jesus disse, mas assim mesmo, eu não abro mão. Eu enviarei outros pastores que possam pastorear esse rebanho. Amém? Respondeu a resposta de Jesus, já vos disse que não crede as obras que eu faço em nome do meu Pai? Se você não crê nas obras que eu faço em nome do meu Pai, ela é que testemunha de mim. É a palavra. É o evangelho de Jesus. E testemunha de Jesus. É o evangelho que fala dos milagres que Jesus fez. É o evangelho que fala das obras que Jesus fez. Um dia Jesus falou aos seus discípulos, homens de pouca fé. Porque se você tivesse fé no tamanho de um grão de uma mostarda, você diria a essa montanha, sai daqui e vai para ali, e ela ia. Jesus estava apresentando aqui a autoridade do poder da palavra. Amém? O poder da palavra de Jesus tem autoridade. Então você hoje, por a palavra de Jesus, está sendo curado, está sendo liberto. Você pode ser viciado, mas Jesus está entrando na tua casa hoje e vai remover esse vício. Você pode ser a pessoa mais rejeitada da família, mas Jesus está te chamando e está dizendo, eu vou te erguer.
eu vou te levantar. Eu vou mostrar que você não é uma ovelha negra e nem uma ovelha perdida da casa de Israel. Você vai ser minha testemunha. Você vai ser meu discípulo. Você vai ser um escolhido para conduzir a minha palavra a outras vidas, outras ovelhas. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque, amado, Jesus escolhe. Jesus, ele transforma. E Jesus, ele liberta. Por isso nós fomos chamados verdadeiramente o Filho de Deus. Por isso nós somos chamados verdadeiramente Filho de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu o conheço. Ela me segue e eu lhe dou a vida eterna. E jamais perecerão, ninguém o arrebatará das minhas mãos. Essa palavra é Jesus que falou. Essa palavra foi Jesus que falou para mim. Jesus está falando para você. Segurança total. Quem pertence a Jesus está seguro nas mãos dele. E também nas mãos do Pai. Ninguém e nada pode tirar a salvação ou separar quem crê dele. Ninguém pode tirar. Se você crê em Jesus, se você acredita em Jesus, amado, continue. Se você ora, ore mais. Se você adora, adore mais. Se você jejua, jejue mais. Porque o grande dia, a tribulação está passando. E por isso, Jesus está chamando. Te arrepende. Te arrepende. Às vezes, amados, as pessoas me perguntam sobre o batismo de João Batista. Porque Jesus batizou com fogo. Jesus batizou com o Espírito Santo. João Batista ia fazer o batismo de arrependimento. João Batista, lá em Mateus capítulo 3, no versículo 13 em diante, diz: eu vos batizo o batismo de arrependimento. Ele te batizava que você estava arrependido de ter cometido as coisas que você fez. E a partir daquele momento, você já se tornaria um novo homem. E quando Jesus chega, ele diz: aquele que não nascer da água e do vinho, não pode ser chamado filho de Deus. Aí vem João, ele declara que o que vinha após dele batizaria, não com água, mas com fogo, com poder, com autoridade. Então é isso hoje que Jesus está trazendo você ao arrependimento. Jesus está trazendo você a um batismo de arrependimento, aonde você vai falar com Deus, vai pedir perdão para Ele. E o Espírito de Deus descerá sobre vós com fogo, com poder, com autoridade. Aqueles que falaram que você não tinha poder, aqueles que falaram que você não tinha autoridade, vão ser surpreendidos com o que Deus está entregando para você. Com o que Deus está entregando para a sua vida hoje. Aqueles que te viram verá. Não vai morrer ninguém antes de ver manifestação da glória de Deus sobre a tua vida. Antes de ver a manifestação de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Antes de ver a manifestação de Deus sobre todos vocês. Te levanta, homem. Te levanta, mulher. Tenha bom ânimo, porque o Senhor é que nos conduz para a grande jornada da vida eterna. Amém. Quero deixar esse vídeo em nome do Senhor Jesus e quero dizer para os irmãos que Deus te abençoe e que essa palavra seja uma palavra de mudança e transformação de mente na sua vida e que a aliança do Senhor
seja renovada na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém.